Olá, companheiro e amigo, uma pessoa caseira que valoriza muito o convívio da família. Natural de Canoas, o filho da Dona Luísa e do seu Adão é formado em veterinária e desde 2000 atua como clínico e cirurgião de pequenos animais em São Leopoldo e Porto Alegre. Casado com a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dalti, ele é o pai do Igor e do Yuri. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcelo Santos Nunes. Seja muito bem-vindo, Marcelo Nunes, para essa conversa de peso. Muito obrigado. Tu sabe por que é conversa de peso, né? Sei. Por causa da qualidade do entrevistado. Qualidade do entrevistado. Nunca por causa do tamanho do entrevistador. Desotti até hoje não entendeu esse negócio aí. Até hoje ele acha que é por causa que é gigante o entrevistador. Ô Marcelo, filho de Canoas. Isso, nasci em Canoas. Mas só nasceu em Canoas, porque logo já foi embora. Nasci em Canoas em 10 de novembro de 1963. Eu fui embora para os Estados Unidos. E um ano depois, meu pai foi trabalhar nos Estados Unidos. Como é que foi esse convite para ele? Ele tinha um colega... Era uma proposta dele, assim? Ele tinha esse plano já em mente, acredito eu. E ele queria, meu pai tinha um espírito aventureiro e ele teve a convite de um colega dele que foi para lá trabalhar e abrir uma empresa. Ele foi para trabalhar junto nessa empresa, né? Chegando lá, ele foi sozinho no início e 6 meses depois fomos na carona, quando ele já tinha tudo estruturado lá, casa, automóvel. Em 6 meses já encaminhou a vida? Já encaminhou a vida. Já. E lá ele trabalhou com o quê, Marcelo? Ele tinha uma oficina de automóveis, de conserto de automóveis, chapeação e pintura. Tinha um sócio, eles trabalharam por alguns anos juntos. Depois ele saiu para ter o negócio dele sozinho. Ao mesmo tempo, logo ele chegou, ele viu que ele precisava muito de dinheiro e renda e foi bem na época da Guerra do Vietnã. Ele não gostaria de ir para a guerra, óbvio. Então ele conseguiu, através dos contatos, um emprego numa empresa que produzia peças de computador para aqueles supercomputadores que era o tamanho de um quarteirão, computadores a válvula. Ele conseguiu um emprego ajudando a produzir peças para esses computadores. Como era uma empresa do governo, ele não precisava se alistar e ir para a guerra, né? Que naquela época era obrigado, mesmo quem eram estrangeiros. Todo imigrante legal lá, que o governo sabe que está lá, ele é obrigado a se alistar para o serviço militar. Nem sempre vão servir, mas o alistamento é obrigatório. E aí tu foi criado dentro dessa cultura americana. Isso. Como é que é ser educado em inglês, frequentar escolas em inglês, e aí depois aos 14 anos tu chega no Brasil sem falar português? Eu cheguei sem saber nada de português, praticamente nada. Meus pais, como a gente foi criado nos Estados Unidos, eu fui para a pré-escola lá, para o kindergarten, e segui até a 8ª série. Arredores de Minneapolis. Minneapolis, Minnesota. A cidade gêmeas de Minneapolis, Saint Paul, que elas cada uma fica de um lado do rio Mississippi, né? Bem no norte, próximo ao Canadá. Como meus pais falavam pouco, a gente foi educado, a gente cresceu aprendendo inglês primeiro. Minha língua nativa foi inglês. Quando eu retornei ao Brasil, falava praticamente nada de português. Até hoje carrega um sotaquezinho aí no fundo, né? Não sei. Mas te ouvindo falar agora, neste momento... Meu apelido, quando eu cheguei no Brasil, era americano. Falavam muito mal português. Que maravilha. Tive professor particular para aprender a falar a língua, para poder ir para a aula, né? Sobretudo o R que dobra, né? Lembranças de lá? Muito boas. Minha infância foi maravilhosa. Eu estudei... Frio, né? Muito frio, mas assim, é uma coisa que a criança curte. Então no inverno, eu praticava esportes no inverno. Jogava hóquei no gelo, patinava muito, brincava, fazia boneco de neve, coisa que eu vim de lá com 13 anos. Então, minha infância foi muito boa. Na escola,
é praticamente obrigatório você participar de esportes, de natação. A gente tinha aula de natação, a escola tinha uma piscina coberta. Então, minha vida era bem preenchida de atividades Como é extracurriculares. que foi deixar os colegas lá e vir para o Brasil? Isso foi difícil. Para uma criança trocar de cidade ou de colégio já é difícil. Né? Trocar de país é mais ainda. Né? Foi difícil. Assim, quando eu vim para o Brasil, muitos colegas meus lá eu perdi o contato, porque a gente não tinha tanto costume de ficar escrevendo carta, né? Alguns mais próximos eu continuei em contato. Quando surgiram as redes sociais, como o Facebook, facilitou muito. Né? E reencontrou todo o povo. Muitos, Maravilha. quase todos. Isso foi bom. Tu retorna para lá? Eu já fui algumas vezes. Eu fui algumas vezes a trabalho como veterinário e a trabalho, eu digo assim, para ver alguma mercadoria que eu precisava, alguma coisa para o meu trabalho, mas nunca retornei para ficar muito tempo, sempre uma semana, 10 dias. Né? Se tivesse podido escolher ficar naquele momento, Marcelo? Olha, isso faz tanto tempo, né? Eu tinha 13 anos na época, quando eu voltei, retornei. Eu talvez teria escolhido ficar lá por todos meus amigos estarem lá, né? E por eu conhecer a língua do país onde eu estava morando. Eu fiquei um pouco assustado quando eu retornei ao Brasil. Hoje eu não retornaria para morar. Eu amo o Brasil, eu amo o Rio Grande do Sul. Retornaram para cá por causa do teu avô, né? Isso, meu... Raiz. Exato. E aí vocês é que foram fincando raízes aqui. Exato. O pai da minha mãe estava muito doente. A gente retornou, a minha mãe queria muito ver o pai dela antes que ele falecesse. Ele acabou durando ainda mais alguns anos, criamos raízes e ficamos. Maravilha. Como é que foi essa vinda para Novo Hamburgo, hein? Foi estudar no Liberato. Isso, eu vim estudar no Liberato em 1979. E aí fez aquele trajeto que todo mundo fazia na época. Fiz por um tempo. Quando eu estava no terceiro ano do Liberato, eu estava cansado de fazer esse caminho. Eu caminhava muito em Canoas para pegar o ônibus e eu retornava de noite. Pegava carona também? Pegava carona na BR-116, era uma coisa muito comum. Os alunos do Liberato pegavam carona de guarda-pó, né, para ser identificado. Mas, assim, o retorno à noite não era muito bom, principalmente no inverno. Então, eu acabei optando por morar numa pensão ao lado do Liberato. E aí tu conviveu com um querido amigo nosso da Vale TV, né? Seu Antônio Regra. Que história é essa do seu Antônio Regra? Seu Antônio Regra foi meu segundo pai. Até hoje eu tenho ele como segundo pai. Um querido. Muito querido. Eu morava numa casa nos fundos da casa dele, que era uma pensão, né? E eu aluguei essa casa e morei 1 ano na casa dele, 1 ano letivo, Liberato. E ele e a dona Rita, eles fizeram parte da minha vida por um bom tempo, né? São os queridos. Beijo pro seu Antônio e para dona Rita. Formou na Liberato? Me formei em Liberato, em Química, no curso de Química. Saí para trabalhar, fui trabalhar no polo petroquímico um período da minha vida, né? Ao mesmo tempo eu fazia faculdade. Já mirava a veterinária? Eu mirava veterinária. Demorei um tempinho para ingressar na faculdade, né? Até me ambientar com o meu trabalho no polo petroquímico. Após alguns anos eu escolhi fazer a veterinária em Canoas, porque era próximo da onde eu morava, né? Em Canoas. E eu ingressei no curso e eu fiz a veterinária junto com o meu trabalho, né? Por que a escolha pela veterinária? Por gostar muito de animais. Por eu me sentir, assim, apto a ajudar os animais. E eu me senti hábil para fazer eu gosto muito de cirurgia, então eu sinto que eu tenho essa habilidade para fazer cirurgia. Eu ia morrer fazendo isso, Marcelo. Não, assim, muitos colegas meus na faculdade desistiram quando chegamos nas cadeiras de cirurgia. Imagina. Né? Porque está lidando não só com uma vida, mas normalmente com coisas muito especiais. Eu sou um fã de um médico cirurgião e também de um cirurgião de animais. Porque é muito delicado, tem que ter muita vocação para isso. Assim, a gente tem que estar bem centrado no que a gente está fazendo para não fazer nada errado, né? É verdade. Como é que foi se desenvolver depois, terminada a faculdade, e aí? Terminada a faculdade, eu saí para trabalhar na minha área e eu sempre tive uma clínica, né? Eu tenho uma clínica desde que eu me formei no centro de São Leopoldo e, ao mesmo tempo, eu trabalhava em clínica de colegas em Porto Alegre, né? Quando eles necessitavam, eu trabalhava uma época eu trabalhei
Por 3 anos, na verdade, eu trabalhava na minha clínica de manhã, à tarde em Porto Alegre, em clínica de colegas, e à noite eu voltava e fazia mais um período da noite na minha clínica em São Leopoldo. Né? Focado mais na cirurgia? Clínica cirúrgica, clínica e cirurgia. Uhum. Como é que é quando chega um bichinho lá para ti, hein? Tu disse que às vezes tem que cuidar primeiro do dono, depois do bichinho? Isso muitas vezes acontece. Muitas vezes as pessoas chegam muito aflitas, ou já passaram em outros profissionais e não tiveram uma resposta satisfatória. E a gente precisa investigar o caso e ver o que está faltando, o que precisa ser feito no animal, diagnosticar corretamente. Muitas vezes as pessoas chegam aflitas porque o animal chega morrendo mesmo, né? Atropelado, um animal velho que está com problema cardíaco, está tendo uma parada, né? Eu já tive muitos casos... Aí ele vai ali para morrer mesmo. Muitos acabam morrendo, né? Chegam já mortos, né? Eu já tive vários casos de pessoas desmaiar na minha frente, né? Porque o animal está sangrando, ou foi atropelado, ou porque está morrendo mesmo, está tendo uma parada, está com a língua roxa já, né? Então a gente acaba socorrendo o animal, mas tendo que também socorrer o proprietário na hora ali, né? Está passando mal. Como é que tu enxerga esse momento onde as pessoas acabam muitas vezes não tendo um filho e tendo um bichinho de estimação substituindo este espaço dentro da família? Olha, é um fenômeno ainda relativamente recente, mas cada vez mais comum, né? Rodrigo, mas muitas vezes nem é a opção da pessoa de não poder ter um filho, né? A pessoa não pode ter filhos e acaba tendo como companhia um animal, né? Outras pessoas optam por não ter filhos por diversos motivos particulares e optam que minha companhia vai ser um animal. Muitas pessoas têm filhos e animais, conseguem conciliar, dar amor para todos, né? E como é bom para o desenvolvimento de uma criança quando nasce numa família, se desenvolve, onde os animais estejam presentes. Sim, muito né? bom. O animal faz muito bem para a pessoa. Tu é cachorreiro? Não, tu é gateiro, né? Não, eu sou cachorreiro e gateiro. Assim, ó, a gente mora em apartamento. Dá para ser as duas coisas? Dá para ser. Não tem aquela coisa, eu sou cachorreiro, eu sou cachorreiro, eu sou gateiro, eu sou gateira. Sim, mas assim, ó, hoje é muito mais fácil ter um gato do que um cachorro. Cachorro exige muito mais. Um gato, se você quer sair um fim de semana, você deixa o gato com água e comida. Ele se basta. Uma caixinha de areia se basta. O cachorro precisa de companhia da pessoa. O cachorro é muito mais dependente do ser humano do que o gato. Né? Eu acho muito gostosa essa relação. Vamos continuar discutindo sobre isso no intervalo e a gente volta em seguida para uma conversa de peso hoje com Marcelo Nunes.